Hoje a gente vai mergulhar fundo em um documento oficial. Um documento que conta uma história sobre dinheiro público, direitos e a busca por respostas. É uma investigação que começa com uma pergunta bem simples feita por um sindicato. Um bônus foi prometido aos servidores, mas para onde foi o dinheiro? E, principalmente, como é que ele foi dividido? E o ponto de partida de tudo é este documento aqui, um ofício. Pense nele como a peça central da nossa investigação. É uma carta formal enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Praia Grande. E é seguindo as pistas que estão dentro dela que a gente vai desvendar essa história. Então, qual é a questão aqui? Um bônus foi pago para milhares de funcionários. À primeira vista parece uma ótima notícia, certo? Só que a forma como essa grana foi distribuída levantou suspeitas. Foi a falta de clareza sobre como os cálculos foram feitos que acendeu o sinal de alerta e fez o sindicato exigir respostas de forma oficial. Para a gente entender todos os detalhes, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos dar uma olhada geral no bônus. Depois, decodificar as regras de cada parte dele. Entender as faixas de pagamento, a exigência por transparência, por que os órgãos de fiscalização entraram na história e, claro, o que acontece a partir de agora. A investigação do sindicato, na verdade, mira em dois pagamentos diferentes, cada um com as suas próprias regras. Um é um abono, que está ligado diretamente ao sucesso financeiro da cidade toda. O outro é um prêmio, que aí já depende do desempenho individual de cada servidor. É super importante entender essa diferença. Pensa assim, o abono de desempenho é como se fosse um bônus para o time inteiro, sabe? Baseado no resultado final do jogo, que no caso é a receita da cidade. Já o prêmio de resultado é mais pessoal, tipo um prêmio de jogador do mês, um reconhecimento pela dedicação de cada um. Certo, vamos botar uma lupa no primeiro pagamento, o tal do abono. Para entender a reclamação do sindicato, a gente precisa primeiro mergulhar nas regras que definem quem ganha e quanto ganha. E como a gente vai ver, não é tão simples assim não. E tudo começa com este número aqui. Um número gigante, né? 2.416 bilhões de reais. Esse é o número mágico. O abono de desempenho só é pago, só é ativado se a receita da cidade passar dessa marca. É um gatilho financeiro. E aqui está o pulo do gato. O valor do bônus não é fixo. Ele é calculado como 25%, ou seja, 1/4, de todo o dinheiro que a cidade arrecadou acima daquela meta. Por isso que saber o valor exato desse excedente é a informação mais importante que o sindicato está buscando. Agora, olha só como essa grana toda é distribuída. A divisão é bem interessante. 40% do valor é dividido igualmente, para garantir que todo mundo receba uma parte. Outros 40% são proporcionais ao salário, o que acaba beneficiando quem tem vencimentos maiores. E os 20% que sobram são um prêmio extra, só para quem foi mais assíduo. É uma tentativa de equilibrar a recompensa coletiva com a individual. Beleza? Agora vamos para o segundo pagamento, o prêmio. E aqui a história é bem mais simples. As regras são super diretas e têm um foco único: recompensar quem esteve presente no trabalho. O sistema é tipo uma escadinha de recompensas, bem claro como a gente vê aqui. A lógica é simples. O prêmio máximo, de R$ 1.200, é para quem não teve nenhuma falta abonada. A cada ausência, o valor vai diminuindo. É um incentivo bem direto à presença, né? Mas e quem teve 6 ou mais faltas, ou estava de licença médica, por exemplo? A regra estabelece que o dinheiro que por acaso sobrar do fundo principal, depois de pagar todo mundo nas faixas de assiduidade, deve ser dividido igualmente entre esses outros servidores. Com as regras do jogo entendidas, agora a gente consegue sacar o ponto central do sindicato. Para eles, a questão vai muito além do dinheiro. O que está em jogo é um direito fundamental à informação, um direito que é garantido por lei. E o sindicato baseia seu pedido nesta citação poderosa que foi tirada do próprio documento. Eles argumentam que a transparência na gestão pública não é um favor, mas sim um dos pilares da democracia. É isso que equilibra o poder entre quem administra e os cidadãos. Então, para não ficar só na teoria, o sindicato transformou esse princípio em perguntas bem específicas, bem diretas. Eles querem números concretos. Qual foi o valor exato do superávit? Quantas pessoas estavam em cada grupo do abono e quantas em cada faixa do prêmio? É o básico, né? Mas o sindicato não enviou esse pedido só para a prefeitura, não. Eles fizeram uma jogada bem estratégica para garantir que essa demanda por respostas fosse levada a sério, chamando um órgão externo para a conversa. O segredo está aqui, na lista de destinatários. O ofício foi copiado para a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de São Paulo. Isso pode parecer só um detalhe burocrático, mas na prática é uma escalada e tanto na cobrança. Para a gente entender por que isso é tão importante, é só olhar os papéis de cada um.
A prefeitura executa o orçamento. Ela gasta o dinheiro. O Ministério Público de Contas fiscaliza, garante que tudo seja feito dentro da lei. Ao acionar esse cão de guarda, o sindicato aumenta muito a pressão pela resposta. Depois de toda essa movimentação, a pergunta que fica é: e agora? O que acontece a partir daqui? Vamos ver quais são os próximos passos que esse ofício acabou desencadeando. O caminho a seguir está bem desenhado. Passo 1. O sindicato fez o pedido oficial. Passo 2. A prefeitura é legalmente obrigada a responder. E o passo 3, que talvez seja o mais importante. O Ministério Público de Contas agora está de olho em tudo, atuando como um fiscal externo desse processo todo. No fim das contas, as perguntas foram feitas e o pedido de transparência está na mesa. A prefeitura agora tem a palavra. A forma como ela vai responder, se vai ser com clareza ou com silêncio, não vai definir só o desfecho deste caso específico, mas vai mostrar também qual é o verdadeiro compromisso dela com uma gestão pública transparente.